Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Profetas Marcos e Jocelyn, onde Deus tem uma grande palavra para você. Olha, fica comigo até o final, porque nós iremos abordar um tema muito importante: como clamar ao meio ao deserto. Olha, eu não sei qual o deserto que você está passando, se é na área sentimental, na área da saúde, na vida financeira, o deserto da solidão. Mas hoje Deus tem uma grande palavra, que você vai sair desse deserto cheio da graça e do poder de Deus. Então fique comigo que eu irei passar 3 passos muito importantes. O que é o deserto? Você sabe? O deserto, muitas vezes, vem para nos ensinar. O deserto é um lugar seco, sem vida, sem nada. Mas quando Deus nos coloca no deserto, é para nos provar. E quando você sai desse deserto, você sai cheio de vida. O deserto na Bíblia é mais do que um lugar físico. Ele apresenta momentos de provação, solidão, preparação. Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente, onde o povo de Israel aprendeu a depender de Deus. E onde Jesus foi tentado, mas venceu o inimigo. Jesus, ele foi tentado no deserto pelo inimigo, mas ele venceu. Então, muitas vezes, nós somos tentados no deserto. Mas eu quero te dizer uma palavra muito importante, que o deserto, vem as tentações, vem as calúnias, vem as perseguições, mas se Jesus venceu ali o deserto, você também vai vencer esse deserto. O deserto de hoje. Na sua vida, o deserto pode ser aquela fase em que você se sente que está sozinho, onde as respostas parecem não vir e o cansaço tenta tomar conta. Mas eu quero que você veja o deserto como um lugar onde Deus age de forma poderosa para moldar a sua fé e o seu caráter. Por que Deus permite o deserto na nossa vida? Você sabe? Você sabia que Deus permitiu ali o deserto para aquele povo de Israel? E ali eles começaram a reclamar. Então, muitas vezes, Deus permite o deserto na nossa vida porque a gente começa a reclamar em tudo. A gente não dá graças em nada. Então, nós temos que agradecer mesmo ao meio ao deserto. Porque o deserto, meus queridos, minhas queridas, vai nos fortalecer. Antes de entrar na terra prometida, o povo de Israel precisou passar pelo deserto. Deus usa o deserto para nos preparar para algo grande. E é ali que Ele ensina a confiar nele. No deserto não há recursos humanos suficientes. Não há lugar para confiar na força própria, mas para depender totalmente de Deus. Foi lá que Deus enviou o maná, mostrando que Ele pode nos sustentar. No deserto, Deus fez a água sair da rocha, guiou o povo com uma nuvem de dia e fogo à noite. Isso nos ensina que o deserto é o lugar onde os milagres mais extraordinários podem acontecer. Assim como Jesus foi tentado no deserto, Deus permite que passemos por provações para fortalecer a nossa fé. Cada vitória no deserto é um testemunho de poder de Deus em nossas vidas. O primeiro passo que eu quero dizer para você: reconheça a presença de Deus no deserto. Ele prometeu em Isaías 43, verso 2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, Ele também vai estar com você. Olha, então reconheça a presença de Deus em meio ao deserto, porque você vai sair cantando o hino da vitória. O segundo passo que eu quero passar para você: clame ao meio ao deserto. Ah, mas como que eu vou clamar se está tudo dando errado? Como que eu vou clamar ao meio ao deserto se eu não vejo saída? Mas Deus, Ele está dizendo: clama ao meio ao deserto. Assim, Ele diz para o povo, em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei,
e lhe mostrarei coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Então clame ao meio desse deserto. O seu clamor vai abrir as fontes para você ser curada dessa enfermidade. O seu clamor vai abrir as fontes para você ter uma vida financeira boa. O seu clamor vai abrir a fonte para o seu relacionamento. Porque você fala, olha o deserto que eu estou passando. Olha o deserto que eu estou enfrentando. Mas Deus está dizendo, clame a mim e eu responderei coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Então clame ao Senhor no meio a esse deserto, porque você verá a vitória no meio desse deserto. Esse deserto não vai te matar. Esse deserto não vai te sufocar. Esse deserto você vai sair daí cantando o hino da vitória. O terceiro passo é: louve a Deus em meio à tribulação. É difícil, né? A gente louvar a Deus chorando. Muitas vezes é difícil a gente louvar a Deus com enfermidade. Mas Deus está dizendo, louve a Deus em todo tempo. Clame a Ele em todo tempo. Porque você vai sair desse deserto. A adoração no deserto é um ato de fé. Foi isso que Paulo e Sila fizeram ao meio ali na prisão. Paulo e Sila louvaram ao Senhor. Paulo e Sila estavam ao deserto. Foi isso que o povo de Israel fez. Eles reclamaram, mas eles enfrentaram o deserto, porque Deus enviou maná, Deus enviou coluna de fogo para aquele povo de Israel. E não é diferente no dia de hoje. Deus ele vai enviar a bonança para você no meio desse deserto. Então clame a Ele ao meio ao deserto. Eu quero estar orando por você. Coloca a mão no seu coração e vamos clamar a Deus no meio desse deserto, porque você vai sair daí para contar o testemunho. Olha, esse deserto não é para a morte, mas é para a vida. Então fique atento em cada detalhe que Deus te dá, porque Deus irá te dar força para você clamar ao meio ao deserto. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero clamar, Senhor, por cada vida. Senhor, eu quero clamar, porque nós sabemos que o Senhor nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. É o Senhor que manda o maná do céu. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos dá a direção. É o Senhor que nos tira do deserto. Pai, nos fortalece em todo o tempo. Senhor, que a gente venha clamar ao Senhor, porque o Senhor irá mostrar coisas grandes e insondáveis que nós não sabemos. Só o Senhor sabe. Então, Pai, que o Senhor venha guiar cada vida, guardar, livrar, proteger, e que o deserto venha ser uma fonte de alegria. Que esse deserto a gente venha sair cantando o hino da vitória. Que esse deserto a gente venha dar testemunho, porque Deus é Deus de milagre. Então clame a Ele no meio do deserto, porque Deus ouviu o seu clamor. Deus te abençoe, deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Comenta aí como você está. E Deus irá te abençoar. Deus te abençoe grandemente e até a próxima oração.